Olá pessoal, hoje a gente vai ter a aula que vamos abordar como vamos examinar a mulher gestante. Quais são os diferenciais, o que a gente precisa se preparar e o que a gente precisa tomar cuidado. Qual o próximo passo nessa palpação? Se eu identifiquei que o dorso fetal está à esquerda da mãe, eu vou fazer a ausculta, aproveitando a sequência naquela região. A ausculta cardíaca, a ausculta dos batimentos cardiofetais, os famosos BCF, ele é uma forma de avaliar a vitalidade fetal, como está a saúde daquele bebê. Portanto, identifiquei o dorso, provavelmente eu vou seguir para o foco máximo da ausculta. A ausculta ela pode ser feita de forma direta ou indireta. Tradicionalmente ela é feita pelo estetoscópio de Pinar, uma forma de ausculta indireta por meio do instrumento, mas ultimamente, mais recentemente, a gente utiliza mais o sonadoppler, que é um aparelho que por meio das ondas sonoras, ele vai identificar o batimento cardíaco. A partir de quando que eu consigo identificar com o aparelho os batimentos cardíacos? Geralmente a partir das 12 semanas de gestação. A partir daquele momento em que o útero ultrapassa a síntese pública, lembra da altura uterina e da correlação com a idade gestacional, eu consigo identificar a percepção por meio do sonadoppler dos batimentos cardiofetais. Uma frequência de normalidade fetal, ela varia entre 110 e 160 batimentos por minuto. Então, nessa caso aqui, acima de 160 batimentos, a gente pode pensar em um ataque cardíaco fetal de forma consistente ou de forma variada. E a gente, abaixo de 110 batimentos por minuto, a gente pensa numa bradicardia fetal. Chamo a atenção aqui porque durante a ausculta com o sonadoppler, a gente pode identificar dois sons. A gente tem que fazer a diferença do batimento cardiofetal, em que ele vai ter um tom mais agudo, como se fosse assim uma pancada. A gente tem que diferenciar do batimento materno, que a gente pode estar usando aquele foco ali mais na região da aorta, e ele às vezes pode identificar. Então a gente palpa o pulso da gestante para saber se aquela frequência é do bebê, de 110 a 160, ou da mãe, em torno de 60, 70, 80. E além disso, o principal é diferenciar o BCF do sopro placentário. O sopro placentário, ele tem um aspecto de... Então a gente tem que identificar, porque às vezes a gente identifica o som, que vai ser na mesma frequência do BCF, mas que tem essa característica de sopro. A gente vai pesquisar um pouco mais e achar um tom mais agudo, como uma batida. A gente vai exemplificar um pouco mais. Importante também, principalmente utilizado durante o trabalho de parto. O trabalho de parto é aquelas situações onde o útero ele começa a contrair para gerar uma modificação do colo e dar início ao processo de expulsão do feto. Durante o trabalho de parto, portanto, durante as contrações uterinas, é importante eu fazer uma ausculta intermitente dos batimentos cardiofetal. Qual é o conceito de ausculta intermitente? É eu realizar a ausculta desse bebê antes, durante e depois da contração uterina. A contração uterina pode demorar 30, 40, 50, 60 segundos. Então, eu escuto antes desse período, durante o período de contração e após a contração. E eu vou anotar esses três valores. Esse é o conceito da ausculta intermitente. Para exemplificar um pouco, então, esse é o aparelho do sonadoppler. A gente vai utilizar o gel no transdutor e, de acordo com a posição, com a palpação do dorso fetal, a gente vai localizar o foco de maior ausculta. No caso aqui, provavelmente foi um dorso à esquerda, então eu vou fazer o exame dos batimentos naquela região. Eu quero chamar a atenção aqui, porque muitas vezes o que é que eu vejo? O examinador pega o transdutor, coloca o gel, aponta aqui, não consegue e ele já parte para outro lugar. No final disso, a gestante está cheia de gel, a barriga está cheia de gel e não foi possível, não conseguiu escutar os BCF. Qual é a dica que eu dou aqui? Você coloca o gel no transdutor, identifica antes na palpação, o dorso é à esquerda. Eu vou aqui no dorso à esquerda e eu vou procurar o foco de forma que eu não saio daquele ponto antes de fazer uma angulação em toda aquela área. Observe como ela vai fazer.
Observe como ela vai fazer. Ela pega aqui e ela vai angular até encontrar. Caso contrário, ela não encontre, ela pode partir para outro ponto e fazer essa mesma angulação em todas as direções até encontrar o batimento. Observe o tom agudo e de batida. Esses são os batimentos cardiofetal. Sempre lembrar de diferenciar do sopro placentário. Se for durante o trabalho de parto, a gente faz a ausculta intermitente, antes, durante e depois da contração. Na região do dorso fetal, a gente vai encontrar o foco de maior ausculta para identificar os batimentos cardiofetais. O último ponto da palpação desse abdômen gravídico. O que é a dinâmica uterina? Nada mais é do que uma avaliação da contratilidade uterina. O que é o trabalho de parto? São aquelas contrações uterinas capazes de modificar o colo, de modificar principalmente a dilatação, portanto, abrir o colo uterino, e o apagamento, que nada mais é do que diminuir o comprimento do colo, diminuir a sua espessura. Então, quando que a contração do útero é capaz de modificar o colo? Geralmente, quando eu tenho 3 a 5 contrações em 10 minutos. Cada uma dessas contrações, ela dura em torno de 40 a 60 segundos. E elas são capazes de modificar o colo uterino, principalmente nas características de dilatação e apagamento. Ou seja, qual a importância de eu fazer a dinâmica uterina? O que é a dinâmica uterina? É por meio da palpação da região do fundo do útero, eu, durante 10 minutos, avaliar quantas contrações surgem nesse período e a duração de cada uma. Portanto, eu estou vendo a frequência e a duração das contrações uterinas em 10 minutos. E assim eu sou capaz de avaliar trabalho de parto. O que é interessante também eu saber, as contrações uterinas, ela tem como se fosse um marca-passo, que são localizados ali próximas às trompas. Então, existe um conceito do tríplice gradiente descendente, em que as contrações, inicialmente, ela começa na região do fundo do útero. Por isso que, durante a dinâmica uterina, você vai palpar o fundo do útero para identificar de forma mais precoce o início dessa contração. E após isso, ela vai seguir de forma descendente, contraindo todo o útero. Então, a sua palpação, a sua dinâmica uterina em 10 minutos é com a mão palpando o fundo do útero, para identificar a consistência desse fundo, porque durante a contração ele tem uma consistência de um músculo contraído, como se fosse assim até a própria testa, diferentemente de quando ele está amolecido, que é o músculo flácido. E dessa forma você avalia a dinâmica uterina.